Seja preciso no que diz é a 10ª regra e o Jordan Peterson se esforça muito. Acho que essa performance dele em entrevistas é isso. Ele toma muito cuidado. Às vezes, inclusive, é até engraçado, né? Ele é meio performático, né? Uma coisa... Sim, claro. Até um... Ele é um pouco teatro, ele para. Tem aqueles segundos ali, né? E ele... Tem o Kurtz, que é esse outro pensador americano, né? Tá fazendo agora imitações do Jordan Peterson. E aí ele... Feelings and sentiments. E aí ele segura, assim, aí ele tem um elemento teatral e ele... Agora essas roupas, né? Os ternos, tem um terno agora, ele tem um terno com a Virgem Maria agora, que ele usa. Ele é meio barroco, né? Na vestimenta e tal. Então ele tem um elemento teatral, sem dúvida, que é retórica, faz parte do personagem, né? Coisa pra chamar atenção pras ideias. Mas ele toma um cuidado extremo com o que ele vai falar, e às vezes ele para e ele fica pensando exatamente no que ele vai falar pra depois falar no cara. Sim. É muito engraçado. Ele tá simplesmente falando com o cara, ele para assim, do nada ele para e ele fica assim. Diz a 10ª regra e o Jordan Peterson se esforça muito. Acho que essa performance dele em entrevistas é isso. Ele toma muito cuidado. Às vezes, inclusive, é até engraçado, né? Ele é meio performático, né? Uma coisa... Sim, claro. Até um... Ele é um pouco teatro, ele para. Tem aqueles segundos ali, né? E ele... Tem o Kurtz, que é esse outro pensador americano, né? Tá fazendo agora imitações do Jordan Peterson. E aí ele... Feelings and sentiments. E aí ele segura, assim, aí ele tem um elemento teatral e ele... Agora essas roupas, né? Os ternos, tem um terno agora, ele tem um terno com a Virgem Maria agora, que ele usa. Ele é meio barroco, né? Na vestimenta e tal. Então ele tem um elemento teatral, sem dúvida, que é retórica, faz parte do personagem, né? Coisa pra chamar atenção pras ideias. Mas ele toma um cuidado extremo com o que ele vai falar, e às vezes ele para e ele fica pensando exatamente no que ele vai falar pra depois falar no cara. É muito engraçado. Ele tá simplesmente falando com o cara, ele para assim, do nada ele para e ele fica assim. E aí ele fala algumas coisas que às vezes até tem um jeito meio difícil de você decifrar o que ele tá falando, mas ele tenta usar a palavra exata que precisava ser usada naquele momento. E aqui a gente tem, fazendo uma crítica cultural, né, brasileira, aqui a gente tem um problema, porque é o seguinte: se você não tem, veja, se você não tem culturalmente uma capacidade expressiva circulante que lhe habilite a ser capaz de dizer as coisas tais quais as coisas são, isso lhe impede de ter as palavras adequadas para definir o que você quer falar. Então, numa cultura rica e pujante, você tem poetas, você tem literatos sempre produzindo capacidade expressiva para distribuí-la naquele ambiente cultural. Quando a literatura do país ela some, você não tem mais meios de expressão daquilo. Eu vi isso acontecendo, e a gente está vendo isso acontecer no universo político brasileiro, né? Imagine, por exemplo, se Dostoiévski fosse descrever Bolsonaro, Lula, o STF. Imagine o que sairia desse negócio. Imagine Machado de Assis descrevendo a atual situação política do país. Bom, então, é mais fácil ainda de imaginar, talvez, do que o Dostoiévski, para ele bem ali. Exato, mas um Machado, um Lima Barreto, né? Lima Barreto talvez ainda mais. Mais ainda. Mas, veja, certamente eles criariam expressões, fariam com que certos movimentos interiores dessas personagens se tornassem acessíveis ao público, né? Então, sem uma consciência literária da própria situação, nenhuma cultura consegue se movimentar e consegue existir de verdade. Então, quais são os meios de expressão que um brasileiro médio tem? São aqueles meios de circulação da mídia. São memes, são frases de artistas, são frases de novelas. Esse é um meio expressivo cultural no máximo. Cara, isso é de uma pobreza absurda. Porque assim, como é que você percebe a realidade? A realidade, em parte, ela é percebida linguisticamente. Quer dizer, quando você consegue dizer algo, isso aqui é importante, você consegue se livrar e consertar um negócio. Então, eu sempre... Sim, os conflitos vêm da incapacidade. Do cara se expressar mal, né? Exato. Um ponto que eu costumo usar como exemplo é o seguinte. Bora pegar uma família, assim. Aí, às vezes, você tem um problema com um irmão qualquer. Você tem aquele problema por anos. Às vezes, o ponto de partida da resolução daquele problema é você começar a dizer assim, né? Num caso bem específico. O meu irmão é uma pessoa má. Você conseguir dizer isso. Não é porque tem nada extraordinário. Ele é mau. A pessoa que eu devotei tal negócio, ele é uma pessoa má. O meu pai não gosta de mim. A minha mãe não gosta de mim. Quando você começa a dizer o que de fato aconteceu, tal qual aconteceu,
você começa a se livrar daquilo. Você começa a vencer aquele negócio. Quer dizer, você quer destruir um povo, tire os meios expressivos dele. Aliás, é 1984, né? O dicionário da Nova Fala é um dicionário que está reduzindo o número de palavras ano a ano. A decadência do idioma... esse ponto, aliás, é um dos mais interessantes do livro, né? Sim. É tudo sigla, né? ST3. É uma das coisas aterrorizantes de viver em Brasília. Um abraço para todo mundo de Brasília. O povo brasileiro é maravilhoso. Mas, assim, uma das coisas que me aterrorizavam era o nome dos lugares serem SQS, não sei o que. Eu falava, cara, que horror, né? A União Soviética é pesado, assim, porque você não tem nome, você não sabe o que é isso, né? Claro que em outra medida também tem outra forma de esquecimento que é, sei lá, a gente anda na Brigadeiro Faria Lima, ninguém mais sabe quem era o Brigadeiro Faria Lima em nenhum nível, e também se cria uma desconexão histórica, né? Mas é interessante porque a piora da linguagem gera conflito. Uma das coisas que acho que empobrece, a gente falou se a cultura de podcast sem dúvida fomenta várias discussões interessantes, acho que tem uma dinâmica na qual o influenciador muitas vezes ele só quer farmar o engajamento. O cara quer caçar o engajamento a todo custo. E é compreensível que a pessoa queira maior engajamento. Até a política, em muitos aspectos, tem esse elemento, né, do cara querer cada hora um engajamento maior. Mas o problema disso é que, por vezes, você está falando uma linguagem imprecisa e essa linguagem precisa estar gerando um conflito desnecessário, que você podia estar unindo outras pessoas para aquela mesma pauta. Se você estivesse falando um discurso mais coeso, mais amplo, não chamaria atenção. Talvez da mesma maneira. Não num primeiro momento. Não, no primeiro momento. Esse é o negócio. Talvez seja algo cauda longa, né? Você está plantando algo para o longo prazo. Só como você está sendo preciso, porque muitas confusões são ambiguidades. Claramente, muitas confusões são ambiguidades. O cara fala uma coisa que você não entendeu, até é ambíguo. Você demora até, você tem que voltar no que o cara falou, sei lá, assim, de pegar... casos muito claros, assim, de cancelamentos. Pega o Thales, foi cancelado o negócio Mulher CEO, o Monark foi cancelado aquela fala no podcast. E se você volta na frase deles, o negócio até você demora um tempo para entender o que estava sendo falado. Claramente você vê que tem ambiguidades no texto, é visível, não é nem é controverso que tem ambiguidades. Essa estrutura ambígua da própria linguagem, as pessoas conseguem derivar significados totalmente opostos do que o cara acabou de falar. E às vezes isso vem simplesmente da própria natureza da expressão do conteúdo. Você está fazendo um story, você está falando um negócio ali na hora, você está fazendo a coisa de maneira natural. Na sua cabeça está até claro, mas na manifestação que foi colocada ali, gerou uma ambiguidade. Sim. Essa ambiguidade, ela muitas vezes é explorada contra você. Então, ela vai ser utilizada contra você. Tudo que você, como fala o poema do Kipling, assistir as verdades que disseste, não necessariamente só verdades, mas às vezes, claro, transformadas em armadilhas para os tolos, né? Ou ferramentas para os tolos. Ser voltado contra si todas as verdades que disseste, né? Ser voltado contra si todas as verdades que disseste. Você assiste elas sendo distorcidas, né? Então, quando você fala coisas que são imprecisas, quando você não se preocupa com a linguagem, você gera conflitos desnecessários, você não junta as pessoas para a sua pauta, você não cria coesão, e você acaba gerando sei lá, você não consegue passar aquilo que você queria passar. Linguagem é um tema muito forte. Claro, você pode falar a linguagem perfeita e ser odiado perfeitamente por aquilo que você falou. Você pode até ter a linguagem mais clara do mundo e ser odiado. Ser preciso, mesmo assim. Ser preciso, você falou claramente. E ser odiado exatamente porque foi preciso. E ser odiado porque foi preciso. Mas é melhor ser odiado porque ser preciso. Que é o caso do Jordan Peterson, inclusive. Ele era muito preciso e era odiado por isso. Exatamente por isso. As pessoas falam. E você tá, só que, no caso do Jordan Peterson, você assiste o vídeo ali, você fala, cara, beleza, vai ter o cara que vai odiar. Mas você, com o intelecto, consegue olhar aquilo e falar, cara, esse cara está sendo muito sensato. Você volta o vídeo e fala, esse cara está sendo sensato, ele não está sendo louco. Então eu acho que tem um perigo na cultura do engajamento que tem em relação a isso.